Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma live, terceiro estudo, um estudo breve, com algumas colocações sobre o Deus desse século, que esse sim habita em templos feitos por mãos humanas, né? De homens que construíram, mas o que eu conheço, o que nós conhecemos agora, este habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que é o templo do Espírito Santo? Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Tem uma passagem aqui interessante, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, e o versículo 12. Aqui já relata quando o nosso mestre Yahushua, né, na Bíblia do Almeida está escrito Jesus. Aqui relata que ele chega no local onde eu creio que já estava estabelecido um templo. 21, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 12. Está escrito assim: tendo Jesus entrado no pátio do templo, eu falei no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Versículo 13. Repreendeu-os, falando: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. No versículo 14, então levaram a Jesus, como está no Almeida, que nós sabemos que é Yahushua, no templo. Cegos e aleijados foram levados ali, né? E ele os curou. Coisa interessante, né? Primeiro, nós vimos que ele entrou naquele pátio. Aquele pátio ali provavelmente ia ser construído, o que nos relata aqui, que ele entrou, depois que vinha da Galileia, ele passou por essa cidade, e ali ele entrou no pátio do templo. E chegando lá, encontrou cambistas, encontrou pessoas que estavam fazendo aquele lugar de comercialização, que nem nos dias de hoje, e ele falou para eles: este lugar, a minha casa, este lugar será chamada casa de oração. Nós começamos a entender pelo modo de expressão dele, a minha casa não seria só totalmente aquele local, mas sim aquelas pessoas que estavam ali, que ainda não tinham o discernimento espiritual, e eles não entendiam nada do Espírito. Por isso que ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Quando ele falou a minha casa, não é construir, amados, 500 igrejas num país. Seria uma igreja com o nome daquele local. E quando ele disse a minha casa será chamada casa de oração, temos que entender também que você é o santuário, templo do Espírito, a qual ele te ensinaria e te ensina todas as coisas. Ficou escrito. E nós temos mais uma passagem desse versículo mais adiante, né? Que nós vemos mais 2 versículos, a qual ele também teve a incumbência, o poder que vinha do alto do seu pai, de curar muitas pessoas. Eram levados cegos, eram levados pessoas que eu creio de algumas enfermidades que a medicina aqui da terra do homem não conseguia curar. Ali relata, alguém pode dizer assim, mas ali relata que foram curados, né, que foram levados no templo. Mas não esqueça que o primeiro versículo que eu li, que ele entrou no pátio do templo. Então, como em algumas lives nós gravamos, que muitas curas, muitos milagres, Yahushua, ou Jesus, como está escrito na Almeida, ele fez curas na rua, ele fez curas em lugares que não tinha pessoas frequentando ali para adorar ao Criador, mas sim ele fez questão de demonstrar os sinais, prodígios e maravilhas através do Espírito Santo que estava nele, para as pessoas verem que era possível sim
as pessoas serem libertas e curadas sem estar num lugar específico, um local geográfico, onde poderia ali falarem ou comentarem que aquele local ali é um lugar que seria um lugar de muitas curas e muitos milagres. Não. Ele mesmo já deixou o exemplo que é possível sim você orar na sua casa, em nome dele, é possível você orar no seu ambiente de trabalho e trazer um conforto ao seu corpo, ao seu espírito, à sua alma, ou também ser usado para que outras pessoas venham ser totalmente libertas na mente, no espírito e no corpo, de tudo aquilo que se chama sistema religioso dos dias de hoje. Eu tenho mais uma passagem aqui interessante, uma passagem interessante aqui na Bíblia, que nós conhecemos já, mas vamos comentar novamente, rapidamente isso aqui. 1 Coríntios, que eu falei antes, 3,16, você já conhece, mas só para relembrar, 1 Coríntios 3, eu falei primeira porque é carta, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 3,16, a qual você já conhece esse texto, mas a palavra se renova a cada dia, principalmente quando é fora desse sistema religioso. Ele disse assim, Paulo falando pelo Espírito Santo, não sabeis que sois o santuário de Yah e que o seu Espírito habita em vós? Por isso que eu acabei de comentar sobre esse versículo que eu estava lendo de Mateus. Eu estava lendo essa passagem de Mateus 21:13, e aqui eu trago assim, ele mesmo disse, Paulo falando, não sabeis que sois santuário de Yah e que o Espírito habita em vós, em nós, não é nos templos de pedra aí não. Se alguma pessoa destruir o santuário de Yah, este o destruirá, pois o santuário de Yahweh, que sois vós, é sagrado. Então, amados, esses locais eles não são sagrados. Os próprios fariseus falavam que era um lugar santo sagrado, disseram para Paulo. E Paulo ali, nós falamos nessa passagem, numa live anterior, que ele ali dava testemunho de Yahusha, de Jesus. Saulo ali, nosso irmão falava também, pregando contra a incircuncisão, né? Ou seja, ele estava falando que agora a circuncisão seria na mente e no coração, ou seja, pregando contra essa incircuncisão que muitos ainda achavam que tinha que ser eliminada essa incircuncisão, ou seja, e que a circuncisão tinha que continuar. Os fariseus, os religiosos, os autores da lei, pregavam que a circuncisão tinha que continuar sendo das mesmas práticas como na lei de Moisés, mas não, Paulo ali pregava contra esta circuncisão e demonstrando para ele que essa incircuncisão, que hoje, agora nós sabemos que já foi anulada, mas que a circuncisão não seria mais do modo como era. Não, seria na mente e no coração. E nós ali começamos a entender que Paulo estava ensinando pelo Espírito Santo, e assim mesmo foi arrastado para fora do templo, né? A Bíblia nos relata que ele foi arrastado para fora do templo e foi fechado as portas. Eu diria que seria um lugar talvez até aberto, que não tivesse nenhuma cobertura, porque ele fala que foi fechar as portas do templo, né? Poderia ser fechado, como não? E ele foi espancado, mas não conseguiram matar. Foi arrastado para a rua, como foi Estevão também, né? Porque Estevão também pregava contra o templo. Estava no templo, mas pregava contra o templo. E aqui nós lemos mais uma vez nós recordando essa passagem, se alguma pessoa destruir o santuário de Yah, esse o destruirá, pois o santuário de Yahweh, que sois vós, é sagrado. Então, não esqueça que nós somos o templo desse Espírito. Eu tenho algum versículo, capítulo e versículo novos aqui para colocar. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20. Evangelho segundo Mateus, vamos ver aqui, 18, 20. Vamos ver o que está escrito aqui para nós. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18 e o versículo 20. Vamos ver aqui na minha Bíblia online, 18, 20. Porque a palavra se renova. Porquanto, onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Em meu nome. Quando ele falou se reunir em meu nome, estarei no meio deles, não era no nome desse paganismo, era no nome do Todo-Poderoso. Ele disse bem claro,
né? Isso bem claro para nós aqui, Mateus 20, porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Que coisa mais linda, né? 2 ou 3, pode ser dentro da sua casa, pode ser em outro local que você estiver conversando com alguém e você começa a trazer a recordação das Sagradas Escrituras pelo Espírito Santo, que te dá sabedoria e entendimento na tua mente e no teu coração, e nós começamos a entender que, com certeza, Ele estará no meio de nós, Ele estará no meio de nós, estará em nós, estará conosco, não tem nada a ver com Emmanuel, estará conosco. E mais essa passagem você guarda na tábua do seu coração, Mateus capítulo 18 e o versículo 20. Temos também aqui mais um para nós meditar. Livro de Salmos 118. Vamos ver o que nos reserva aqui nessa passagem bíblica. Esse livro que é poético, livro de Salmos, que fica bem no meio desta Bíblia. 118, versículo 22. 118, 22. Vamos ver aqui na nossa Bíblia online. 118, 22. Vamos ver essa passagem aqui. O que fala? 118, 22. Vou até demais aqui. Vamos ver aqui. 118, 22. O livro de Salmos é muito bom. Está escrito assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra, eu falei, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Eu falei, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem são os construtores, amados? Esse sistema religioso de hoje, que eles não aceitam o nome como tem que ser. E essa pedra aqui a quem se refere se chama, seria e é o grande eu sou, nosso Salvador realmente como ele é, como o seu nome é, Yahushua. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Eles rejeitaram. Os judeus, que nem é com J da época, rejeitaram. Esse povo Yahudim. Mas nós não vamos rejeitar. Nós vamos fugir desses tempos, dessas denominações, de que a pedra que eles rejeitaram, nós não podemos rejeitar. Essa pedra, ela se tornou-se uma pedra angular. Ela se tornou-se algo que hoje nós sabemos que o fundamento está sobre ele. Todas as coisas. Não existe mais ninguém, mediador entre os homens e o céu, que não seja através dele, que vai até Yahweh. Então essa é a pedra que eles rejeitaram, os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular para nós. Que maravilha! Essa passagem de Salmos capítulo 118 e o versículo 22. E ainda, irmãos, vamos continuar ainda nesses tempos, adorando a criatura, adorando muitas vezes até o próprio líder que está lá, que é uma criatura. Não, a adoração é fora desses tempos e é totalmente ao Pai, para depois vir ao Filho, honrá-lo e bendizer, louvar o seu nome, glorificar o seu nome. Temos aqui mais uma passagemzinha interessante. Vamos ver o que está escrito aqui em João 4,19. Evangelho segundo João, capítulo 4, 19. João 4,19. Vamos ver. 4,19. Vamos ver aqui na nossa Bíblia online. Ainda nós falamos sobre esse templo de hoje que é aqui habitado, eu digo com convicção, pelo Deus desse século, príncipe desse século. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 19. Um versículo que nós não tínhamos ainda, talvez, trazido nas lives anteriores. Vamos ver aqui. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. É interessante aqui, nós tínhamos lido não essas primeiras partes aqui, nós começamos no 23, numa outra live. Aqui nós falamos desse versículo 19 do Evangelho segundo João. Ela chegou e disse assim para ele, no versículo 19: eu reconheço,
reconheço, perdão, mulher. Reconheço, mulher. Senhor, eu percebo que tu és, eu nem diria Senhor, né? A gente diria o Eterno. No Almeida está Senhor, por isso que até a gente lê aqui para você entender, mas não é Senhor, é o Eterno, é o Criador de todas as coisas. Reconheceu a mulher, recapitulando, para trazer direitinho esse versículo, amados. Reconheceu a mulher, Eterno, eu percebo que tu és um profeta. E ela disse assim no versículo 20: nossos pais adoravam sobre este monte, porque ali tinha um local, amados, naquela época, que os samaritanos prestavam culto de adoração a alguém que eles não conheciam. Ou seja, naquela época já era o Deus do século Deus, talvez tinha ídolos, eu não sei. Não pesquisamos mais a fundo sobre esse assunto, mas ali era um local de muita adoração por parte dos samaritanos e dos pais dela, de onde ela vinha da descendência. Então, por isso que ela trouxe essa lembrança, que ela falou assim, ó, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. E ele foi bem claro, ele declarou assim, Yahushua: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do Yahudim, dos judeus. Né? E ela começou a entender que não era naquele monte, que não era em Jerusalém, em Yahushalayim, mas sim que a adoração, ele mais adiante nós vemos nos 23 e 24, que teria que ser em espírito e verdade, porque o Pai em espírito importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Nós lemos também aqui uma passagem, já estamos chegando ao finalzinho dessa live. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 1:6. Livro das Revelações, Apocalipse 1:6. Como é que está escrito aqui? A qual na ilha de Patmos João recebeu essa revelação, essa visão, mas que é válida para os dias de hoje e próximos. 1:6. Vamos ver aqui na nossa Bíblia online. 1:6. Muito bem. Olha só, para nós. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Yahweh, seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Assim sejam. Amém. Aqui está escrito assim, ó. Olha só. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Yah, não é a homens, para servir a Yah, seu Pai. O próprio Yahushua falando essa revelação para João. A ele, portanto, o Pai, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. É a ele que nós temos que servir, irmãos. Mas esse servir não é o que você vê no sistema religioso, não é o que você vê talvez em outras religiões, que os ídolos têm que ser servidos por mãos humanas, porque ele nada requer de nossas mãos, porque tudo a todos ele dá. Eu passei já para vocês essa passagem. Tudo e a todos ele dá. Então, nós sabemos que ele supre todas as nossas necessidades, sem nós ter que estar barganhando ou dando além das nossas possibilidades. Que nem você vê grandes campanhas, pessoas dando valores terríveis, né? Pessoas que tiram da sua casa para depositar naquele altar, para adquirir uma bênção, a qual também foi deixado escrito, que é melhor dar do que receber. Já posso falar. Melhor dar do que receber. Mas hoje está ao contrário, é melhor receber do que dar. Então essa passagem aqui de Apocalipse fala que ele nos constituiu reino e sacerdotes, ou seja, hoje nós somos representantes, embaixadores, eu diria assim, do Evangelho e do reino de Yahushua, o reino de Jesus, como está na Almeida. Nós somos embaixadores representantes. Eu tenho mais uma passagem aqui, rapidamente, para encerrar. Leia comigo. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver aqui. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver aqui. É uma passagem que é muito boa para a meditação.
2, 15. Efésios 2, 15. Partindo para aqui, para a escritura aqui na Bíblia Online. 2, 15. Está escrito assim: anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Olha o que nós lemos. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo, em próprio Cristo, em próprio Yahusha, o Cristo, como está escrito na Bíblia Almeida, que não é, criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para trazer a paz. O que nós encontramos nesse sistema religioso, nessas denominações, é muita desorganização, muitas facções, muitas brigas, pessoas saindo de um templo e indo para outro, porque ali não foi realizado os seus desejos, ele não podia pregar nem cantar, ele já sai dali e vai lá e abre, ainda mais quando ele já tem cursos de teologia, ele tem, eu diria, assim, curso de, no caso, bacharelado, perdão, né? Nas escrituras, uma série de cursos, amados, que hoje tem, que é só para ganhar dinheiro. Cada vez empobrece mais o ser humano, porque nós temos que interpretar a nova aliança. A antiga já era, imagina agora a sombra. A nova aliança é a sombra da antiga, ou seja, se interpreta em espírito, discernimento espiritual, não na letra, mas no espírito. E aqui ele falou que desses dois, né, ele vinha para cumprir e trazer a paz, e foi o que fez. Mas nós não vemos essa paz, essa alegria no nosso coração, no nosso espírito, nesses lugares. É uma alegria às vezes momentânea, às vezes passageira, que em seguida as pessoas já estão frustradas, muitas vezes não conseguem uma cura, não conseguem um milagre, não conseguem uma porta de emprego, não conseguem uma vida conjugal de acordo com como está escrito, porque o nosso Eterno, ele não habita nesses locais, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Porque ele nada requer de nossas mãos, e sim, ele quer que nós venhamos a entender, de maneira entendimento na mente, no nosso espírito, no nosso coração, que ele habita em nós, o Espírito Santo tem que estar em nós, nos trazendo sabedoria, entendimento e talvez alguns dons, se assim for, da necessidade para a edificação do corpo de Yahushua, o corpo de Cristo, como está escrito na Almeida, que não é. Então, esses minutos que nós falamos aqui mais uma vez, né, digamos, às vezes a gente acha que vai encerrar, mas não encerrou, que a revelação vem do Espírito, mas que você vem entender nesses minutos aqui, exatamente, né, 23 minutos já, que nós vamos ser sim, precisamos ser o lugar de habitação dele. Não é a casa favorita, não é a igreja de placatal, não. Ele mesmo disse que a minha casa será chamada e seria casa de oração. Primeiramente, entende na visão, no discernimento espiritual que é vocês, e depois que se tiver uma igreja em uma cidade, em cada cidade, em cada país, como deveria ser, né, porque não é, as igrejas sempre foi direcionado à igreja em Jerusalém, sempre direcionado à igreja um exemplo, né, em Laodiceia, uma igreja, em Rio Grande, uma igreja, em Pelotas, uma igreja, aí seria chamada casa de oração, não com nomes e mais nomes, exaltando aqueles que estão ali dentro, principalmente o seu líder, né, umas verdadeiras babéis, que nem a Torre de Babel, que eles queriam exaltar o nome deles, que o nome eles queriam que fosse célebre, reconhecido e visto, né, e admirado por todos em toda a terra, mas se deram muito mal, que o Eterno, né, o nosso Criador, o Yah, ele desceu e ali ele foi distribuído as línguas, ou seja, os idiomas, cada um para o seu lado. E aí por isso que hoje você vê vários países, um fala alemão, outro fala francês, outro fala a linguagem lá do inglês, os americanos, a Inglaterra tem também, vários lugares, amados, né, vários lugares, etc. Então, em resumo, fica com essa live, leia, examine, como está escrito, né? Nas escrituras tem que examinar. Evangelho segundo João 5,39 está escrito, só examina as escrituras, porque tendes nela a vida eterna, e são os mesmos que testificam de mim. Examina bem, estude conosco, vai estudando, tem muitas coisas boas ainda para chegar até nós, tem a revelação do Espírito Santo para nós,
fomos ensinados por alguns homens e depois Ele mesmo vai nos ensinando. Por falar nos ensinando, amados, eu glorifico ao Todo-Poderoso porque me lembrou desta passagem aqui para encerrar essa live já com 25 minutos. 1 João, para nós encerrarmos agora mesmo, 1 João, capítulo 2, versículo 27. Olha que interessante essa passagem aqui. Não poderia ficar fora. Nós glorificamos uma vez mais o Espírito de sabedoria que vem nos ajudando e vai ajudar vocês muito também. 2,27. 1 João 2,27. Está lá no finzinho, já próximo de Apocalipse. Está escrito assim, próximo de Judas. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Ponto. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Yahushua, Espírito Santo. A sabedoria vem da palavra, do Espírito aqui. O nosso amado João fala sobre isso, né? Que quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. Então, amados, no momento que você está tendo esse conhecimento, eu estou tendo, você vai ter de repente até mais do que eu, e amém por isso, porque nós estamos aqui para ensinar, não como dominadores, não como líderes religiosos, não como pastor, que pastor é dom, não é cargo. Ele próprio vai te ensinar todas as coisas. O próprio Espírito Santo, a palavra dele revelada, vai te ensinar. Nós damos o primeiro passo e o segundo e terceiro passo é com vocês. Guarda esta palavra na tábua do seu coração, que não vai ser mais necessário você participar de escola bíblica. Na sua própria casa você pode fazer esse local de uma escola bíblica, mas como ela é, não com esses ensinamentos de que tem que estar no templo, diz que ensina que você tem que adorar a Deus, você tem que adorar a Jesus, que não é. É o Yah, é o Yahushua, é o nome do Pai no Filho, é o nome do Pai na cidade santa, que é Yahushalem, que é Jerusalém, o nome político. Então, Yahusharum, que é o nome de Israel. Então, é uma série de coisas, nos nomes que são blasfemados, né? Então, quer dizer que nós temos que ter cuidado, é muito perigoso. O Pai pode estar voltando, né? E nós, muitos, poderemos ficar para trás. Guarda essa live na tábua do seu coração e até uma próxima, em nome de Yahushua. Fica na graça e na paz. Amém.